Olá, sejam bem-vindos ao 12º episódio do podcast da Hora do Desporto, desta temporada, claro. O tema de hoje é o que vocês já viram pelo título, tanto no YouTube como no Spotify, ou até nas nossas redes sociais, que é o rescaldo dos playoffs das equipas portuguesas nas competições europeias. E, na segunda parte, vamos falar sobre os oitavos de final, que temos o Benfica e o Vitória. Estou novamente com o Sérgio e com o Bruno. Digo novamente porque o último episódio sobre competições europeias éramos nós os três, era o mesmo elenco. E a vocês também eu digo bem-vindos por estarem aqui. O Sérgio não tanto, porque é da casa, teve cá a semana passada a falar de um tema que tanto gosta, que é a NBA. Apresentem-se só ao nosso público. Mais uma vez, mais um episódio de competições europeias. Vamos falar agora, como o Vasco disse, dos jogos que aconteceram. Vamos dar uma prévia dos oitavos de final e, mais uma vez, feliz por estar na companhia do Bruno, que é um grande entendedor da bola. Pronto, é agradecer mais um convite, né, para a Hora do Desporto. É sempre bom estar aqui, falar um pouco sobre futebol e pronto. Apresentando muito rapidamente, sou fã do Atlético, pronto, está tudo dito. Então, como eu disse ainda agora, o Benfica e o Vitória são os portas-estandartes de Portugal na Europa, a nível do futebol, a nível da UEFA. Mas para começar, tenho aqui uma pergunta para ti, Bruno. Real Atlético, de novo, é desta que Simeone impõe o poderio vermelho na capital espanhola? Eh, o jogo, o jogo no Santiago Bernabéu foi a única da temporada entre Real e Atlético, demonstrou coisas boas, pronto, é sempre difícil jogar lá e nós jogamos bem. Nós jogamos bem, ainda estávamos a tentar nos encontrar, foi a entrada do Yabi Galan na equipa, até foi nesse E jogo, ele vejamos, faz o uma Bruno assistência. é tão atlético que fala na É, própria pessoa, que é é isso, jogávamos, não é isso. Jogámos, Eu sou do vencemos. Atlético, isso não fujo. é muito atlético. Não, mas de uma forma parcial Então, é muito difícil, é sempre difícil. E o Mbappé, pelos sim, vistos, e o com o Real Mbappé Madrid em não. forma. Sim, o Mbappé em forma e o Mbappé na Champions parece que tem vontade de fazer as movimentações que não faz na La Liga, por exemplo. Dito isso, o Atlético vai vencer e vai passar. Não sei, vai ser muito difícil. Então vamos ao que importa e da mesma maneira que começámos o último episódio das competições europeias, passo-vos a bola para dizerem uma palavra ou uma breve descrição daquilo que acharam da ronda dos playoffs de acesso aos oitavos de final, primeiro do Benfica, depois do Sporting e por último do Porto. Qual de vocês é que quer começar? Eu posso começar. Eu escolhi aqui para as três equipas, começando pelo Benfica, porque foi a equipa que efetivamente passou a eliminatória. A palavra que eu escolhi é um subvalorizado ou subestimado. Eu acho que, apesar de ter sido uma eliminatória um bocadinho conturbada para o Benfica e que se calhar alguns benfiquistas pensariam que seria mais fácil passar, dado ao jogo da fase da Liga frente ao Mónaco, foi uma eliminatória complicada, mas ainda assim acho que o trabalho que o Benfica está a fazer nas competições europeias é um bocado subvalorizado ou subestimado pelos próprios adeptos do Benfica, e até mesmo pela mídia nacional. Eu acho que o Benfica é importante referir que o Benfica, dos clubes que estão nos oitavos de final, na fase da Liga, por exemplo, defrontou uns 4 ou 5 dos clubes que estão nos oitavos, ou seja, teve um calendário complicado. Eliminou o Mónaco, que ainda não sendo uma equipa com muita expressão europeia, é uma equipa organizada e jovem que nota-se que sabe jogar a bola. Por isso, eu acho que os adeptos do Benfica têm que ficar felizes com a atual prestação europeia do clube. E pronto, depois já falamos um bocadinho dos oitavos. A palavra que eu tenho aqui para o Sporting é infeliz. Eu acho que foi uma eliminatória, pronto, infeliz para o Sporting. Eu acho que o Sporting só esteve verdadeiramente dentro da eliminatória durante 45 minutos e foi na primeira mão em Alvalade. Eu acho que os outros 45 mais 90 da segunda mão, o Sporting esteve sempre fora da eliminatória. E infeliz também pelas lesões que têm afetado a equipa do Sporting, também tem afetado a equipa do Benfica, mas acho que o Sporting tem sido um bocadinho mais prejudicado e daí a tal palavra da infelicidade. A palavra que eu escolhi para o Porto é revelador. Eu acho que esta eliminatória revela que falta muita coisa ao Porto. Nós, no episódio passado sobre competições europeias, até tínhamos um bocado de esperança em relação a este Porto. Nós falámos que era o início do trabalho do Martin Anselmi, que ia ser difícil em tão poucas semanas e tão poucos jogos implementar o seu esquema de jogo e fazer frente a esta Roma, mas pelo menos eu falo por mim, acho que vocês também sentiram-se confiantes
pelo facto de ser o Porto, e o Porto nas competições europeias nos últimos anos tem mostrado-nos alguns lapsos de equipa que consegue competir frente a Tubarões e a estas equipas assim meio nível como a Roma. Não foi o caso. O Porto, se o Sporting teve 45 minutos vivo na eliminatória, o Porto se calhar teve só também os 90 da primeira mão, e mesmo assim foi um jogo um bocado equilibrado. Na segunda mão, eu acho que o Porto não teve nunca verdadeiramente no jogo, tirando ele faz o primeiro gol, e a partir daí o Porto já não esteve mais na eliminatória. Por isso é um bocado revelador que faltam muitas peças para o Porto. O plantel é muito curto, o plantel, para além de curto, eu acho que é mesmo fraco em termos de qualidade técnica, e mesmo para aquilo que o Porto nos tem habituado nos últimos 10 anos, acho que são nomes muito que não têm nível para jogar no Futebol Clube do Porto. Por isso, lá está, a palavra que eu escolho é revelador, porque revela que falta muita coisa a este Porto. Sim, era um Porto de outros tempos, esse que tu falaste que era mais forte nas competições europeias, e agora passo a palavra ao Bruno, já que acabaste no Porto, então Bruno, começa também pelo Porto e termina Então, pelo Benfica. começando pelo Porto, acho que a palavra que define bem o Porto é desastre, porque aquela defesa central é um desastre. O ataque é tão desastroso que olhamos para um Gonçalo Borges e eu penso, na minha opinião, lá está, eu olho para o Gonçalo Borges e vejo como um titular do Porto. Claramente o jogador que não tem qualidade para o Porto ou não tem qualidade para o Porto, para aquilo que nós conhecemos do Porto nestes últimos 10 anos, 5 anos. O Fábio Vieira, pensei que ia subir de rendimento com a saída de Nico Gonzalez, não subiu de rendimento. O Porto consegue o primeiro golo na segunda mão com um desastre civilar que não é comum, que o Civilar até tem uns bons pés. Hum, Pronto, para mim a palavra que define mesmo o Porto é um desastre. Aquela defesa principalmente é. E o Francisco Moura, nunca pensei que o Francisco Moura tivesse este rendimento do Porto. Pensei que ele ia chegar, ver e vencer. Passando aqui para o Sporting, acho que a palavra é azar, tanto para as lesões, tanto para a exibição daquilo que foi os 90 minutos do Sporting. Ou seja, os 90 minutos do Sporting em Alvalade, na minha opinião, não mereceu sair de lá com o resultado tão amargo como foi. Merecia no mínimo um empate pelos primeiros 40 minutos, mas pela exibição como um todo, o Borussia Dortmund não foi superior. Apenas viu-se um Guirassy destruidor e um Julian Brandt, como já se viu, que é para mim o único jogador de nível elite no Borussia Dortmund. E viu-se um ADM também muito forte, um jogador que eu nem sou muito fã, mas teve muito bem nas duas mãos. O Benfica, eu vou pegar mais pelo lado negativo. Para mim, a palavra que define o Benfica foi sofrimento. Foi desde o momento 1, com duas, três chances logo ao abrir do jogo falhadas. Foi um sofrimento para qualquer pessoa que esteja a ver o jogo e tivesse com alguma vontade que o Benfica ganhasse, seja porque seja português, seja porque seja do Benfica, seja porque for. Porque acho que qualquer pessoa que viu aquelas chances ser falhadas percebia que ia ter uma eliminatória difícil como foi. Foi uma eliminatória de altos e baixos, uma eliminatória que o Trubin teve bem, mas também teve mal, uma eliminatória que o Barreiro, a 6, já se viu que não tem nível para o Benfica, nem para nenhum clube que queira chegar até aos final da Champions League, neste momento pelo menos. Um Barreiro completamente desastroso. Depois teve-se azar com as lesões, o Benfica teve azar com a lesão do Florentino, teve que usar o Coxo naquela posição e já se viu que o Coxo não tem ímpeto para aquilo. Hum, Acho que foi isso. E E quando para dizes mim, minuto eu venho de 1, preto é logo desde o até início, em é Mónaco. tocado na circunstância. Diz? Quando dizes minuto 1, é desde a primeira mão, em Mónaco, Sim, correto? sim, sim. Um Então, Apulius pegando. incrível. O Grande Apulius é um jogador jogador, grande jogador, incrível, é fiquei um jogador muito fã. incrível. Então, pegando já no Benfica, que o Sérgio já disse no início, foi a única equipa que realmente passou este teste dos playoffs, venceu 4-3 no agregado, e destaco também a alma benfiquista, especialmente na segunda mão, de um jogo que estava muito tremido, acabou por cair para o lado do Benfica, que tinha o gol em Mónaco na sua mão. Antes de vos passar a palavra, destaco o Pavlidis e Coxo, que foram nomeados os melhores em campo. Primeiro o Grego no Mónaco, se não me engano, e depois Sim. Coxo na segunda mão em Lisboa. Sérgio, para além disso que tu disseste na definição, este jogo, agora falando um pouco dos reforços que vieram, deu para ver um pouco de Belotti, não deu para ver muito, cerca de 20 minutos, nas duas mãos, quando digo. Idal jogou cerca de meia hora na segunda mão. Ah, vieram para subir o nível desta equipa ou são apenas mais opções para Bruno Lage? Eu não sei se Belotti e Dal vieram para subir o nível da equipa, mas sei que o Dal teve um papel muito importante, principalmente na segunda mão.
Eu acho que para quem assistiu o jogo, falando agora da segunda mão, porque foi efetivamente os jogos em que os dois jogadores, e principalmente o Dal, jogou, ah, Sim, eu acho que porque o. Belotti foi só a partir dos 88, Sim, 89. eu acho que e o Dal nem sequer entrou na primeira mão, por isso eu acho que falando agora um bocadinho do Dal, que entrou na segunda mão e teve um papel importante, eu acho que quem estava a ver o jogo sentia na altura que o Benfica precisava principalmente mexer no meio-campo. O Mónaco surpreendeu não só os benfiquistas pela qualidade de jogo, mas também como Bruno Lage. Foi a primeira vez este ano que o Mónaco apresentou-se em Liga dos Campeões com a tática de três centrais, ou seja, cinco defesas, por assim dizer, três jogadores no meio-campo e dois pontas de lança, sem extremos, e surpreendeu o Benfica, porque o Mónaco coloca três jogadores no meio-campo, certamente sabendo que Florentino não ia estar disponível para o jogo e muito inteligentemente o treinador do Mónaco opta por meter os três jogadores no meio campo para dominar o jogo a partir daí. Conseguiu, eu acho que o Mónaco, pelo menos até fazer o terceiro golo, dominou a partida e, e foi a partir daí que o Mónaco estava a conseguir mostrar o seu ímpeto. Até às substituições, em que se calhar pedia-se uma troca no meio campo, o Bruno Lage refrescou as alas, mexeu nos dois corredores, só que com o ajuste do Dal, que jogou muito por dentro na defesa e foi essencial lá está, na segunda mão, que é quando ele jogou a fechar por dentro na defesa. O Bruno Lage falou disso na conferência de imprensa e já se nota que é um jogador que no pouco tempo que vimos, nota-se que tem pezinhos para o futebol, nota-se que ele não é nenhum barreto como foi, por exemplo, o Jurasek, que era da mesma posição que veio para o Benfica. Nota-se que é um bocadinho mais técnico e é positivo para os benfiquistas verem estes minutos do Dali e pensar que é um jogador que, taticamente, pelo menos, mostrou ser muito inteligente no jogo de playoffs de Liga dos Campeões. Se calhar é a primeira vez que o jogador teve num palco como este e mostrou-se taticamente muito disciplinado e ajudou o Benfica a partir da sua entrada. Acho que o Benfica mudou e começou a dominar o jogo e conseguiu ir buscar a eliminatória. Falaste na falta de Florentino, também consigo apontar a falta de Di Maria. Que diferenças é que poderia dar o argentino a esta eliminatória? Eu acho que a definição do último terço, que é o ponto mais positivo de Di Maria, lá está, até mesmo contra o próprio Mónaco na fase de Liga, foi ele que decidiu o jogo com duas assistências geniais. Acho que o Di Maria traz isso a este Benfica, se calhar não traz a defesa que a Turkoglu traz e a entrega, porque a idade se calhar já não permite. Também não traz a velocidade não a imprevisibilidade, porque o Di Maria também é um bocado imprevisível, mas lá está, a velocidade e a explosão de Sheldon trazia se calhar melhor definição no último terço, mas eu acho que o Benfica, mesmo sem Di Maria, acho que não mostrou. Não é como se o Di Maria estivesse lá e ia ser um Benfica muito melhor ou muito pior. Acho que o Di Maria não foi preciso nesta eliminatória. Aliás, ele ainda joga à primeira mão, uns minutinhos, ele entra É e verdade. pronto, e infelizmente sai lesionado logo de seguida. Por isso, e mesmo os minutos que ele teve em campo, o Benfica não foi superior. Por isso, eu acho que o Di Maria trazia melhor definição do último terço, mas uma definição que não foi necessária, até porque o Benfica marcou na eliminatória 4 golos, né? Por isso. Bruno, agora para ti, o Sérgio tocou nessa parte do meio campo e era algo que já se previa pela falta de Manu, pela falta de Florentino e pela dúvida de Auschwitz, especialmente estou a falar da segunda mão, onde, como o Sérgio disse, o treinador do Mónaco surpreendeu e fez um meio campo muito forte. O que é que achaste desta zona do campo e Auschwitz, mesmo muito limitado, consegue jogar sempre bem? Pronto, ainda aqui começando pelo Austin, onde tu acabaste. É um guerreiro em campo, ehm, deu tudo o que tinha e foi o homem que o Benfica estava a precisar para tapar espaços e principalmente na segunda parte, quando passou para a direita, conseguiu fechar o jogo interior, que era o principal problema do Benfica na primeira parte. O meio-campo do Mónaco foi reforçado, com isso o Ben Seghir e o Akliouche tiveram uma liberdade incrível, tanto vimos Ben Seghir no meio, tanto vimos Akliouche no meio, dois jogadores dotados tecnicamente. Um, Outra coisa positiva do Mónaco foi a marcação do Singh em cima do Sheldon, anulou completamente o desequilibrador da equipa encarnada, e por isso senti um pouco falta de talvez, lá está a inscrição do Bruma, pronto, o Benfica teve azar, que os jogadores inscritos lesionaram-se, mas mesmo eu sentia falta de Di Maria nesse momento do jogo, ou seja, acho que com o Sheldon tapado na segunda parte, Di Maria poderia ter entrado se estivesse bem e acho que mais como desequilibrador tinha feito a diferença ou tinha fechado a eliminatória mais cedo.
Indo aqui à parte do lado da equipa encarnada, Pavlidis faz dois jogos incríveis, as ações com a bola se não são perfeitas, são quase perfeitas, faz o pivô quando tem que fazer o pivô, vira-se para o jogo, passa bolas ao Aktürkoğlu, mas com o Aktürkoğlu neste momento, não sei se por motivos estáticos, não sei se por motivos mentais, não consigo mesmo ter uma conclusão. Está em sub-rendimento, não consegue levar a bola para a frente, porque senão o Benfica teria feito mais ataques perigosos à equipa do Mónaco. Depois é acilentar os altos e baixos do Turbino, que salva o Benfica na primeira parte, mas que depois reanima o Mónaco com aquele frango ao primeiro posto. Pronto, não tem outro nome. Exatamente, tu tocaste aí num ponto muito curioso, que foi quando Arthur estava num nível muito alto, Pavlidis estava ao contrário e agora trocaram. Ahm, que Benfica é que pode ser com um grande rendimento destes jogadores, sério? Não sei porque ainda não vimos, mas é claro que qualquer equipa tendo todos os seus jogadores no pico de forma é sempre bom. Mas sim, vem em grande hora esta forma do Pavlidis. Ele marca um golo espetacular na primeira mão. Bola nas costas, controla muito bem o corpo, sofre o contacto, não vai ao chão e tem uma finalização muito boa. Na segunda mão, o Cox foi nomeado o homem do jogo, poderia muito bem ter sido o Pavlidis pelo trabalho de, como o Bruno referiu, de fazer o pivô. Mas isso ele já tinha mostrado que sabia fazer bem, só faltava ver os golos. Ele conectava sempre muito bem com os colegas, nota-se que tem um passe muito bom, tem pezinhos, joga bem entre linhas, recebe a bola de costas, joga pelo meio campo, desmarca-se. Só faltava o golo, os golos já chegaram. A assistência para o primeiro golo do Aktürkoğlu é genial, numa altura em que parece que o lance está perdido. Ele consegue meter o Actor Golu na cara do gol só para encostar. Mas pronto, sim, acho que o Benfica espera ansiosamente pelo momento em que os dois estejam no seu melhor forma. Sim. O Pavlidis sempre fez bem o pivô, mas uma diferença que houve com a entrada do golo, na minha opinião, com a entrada dos golos na sua rotina, ou seja, começou a marcar golos, ganhou confiança, foi o virar para o jogo, ou seja, o Pavlidis tinha muito fazer o pivô, mas não se virava para o jogo com a bola no pé. Passava para trás para um companheiro, passava para a direita, passava para a esquerda, como se parecia que estava a jogar rugby, ou seja, só passava da sua linha para trás. Com a entrada do golo, na minha opinião, o Está mais Pavlidis motivado, sim. está mais motivado e este parece o Pavlidis que se viu nos highlights e quem viu, que viu no AZ Alkmaar, um Pavlidis confiante e que encontrou o espaço. Além de Sim, associativo, também marca muitos gols. parece que finalmente conseguiu engrenar no Benfica. Sim. Sim, Então agora, continuando a falar da Liga dos Campeões, falamos do Sporting, uma derrota pesada na primeira mão, muita rotação no segundo jogo, que natural pelo resultado em Lisboa, mais jogadores a serem substituídos devido à lesão, como o Sérgio disse no início, muito azar. E esta caminhada do Sporting é como se costuma dizer, passou do 8 para o 80, não, mas do 80 para o 8, onde começou muito bem e acabou como vimos. Tenho aqui este dado, que é a última vitória do Sporting ainda foi com o Ruben Amorim. Portanto, nos últimos 6 jogos, contra o o City. Sporting, os melhores resultados foram 2 empates. E como se costuma dizer, não se ganham jogos na primeira mão, mas a verdade é que o Sporting conseguiu perder logo em casa. E estes 2 jogos provaram isso, né? Este ditado, Bruno. Sim, sim, lá está. É uma primeira mão que eu não vejo um Sporting desastroso, nem vejo um Borussia Dortmund muito superior, já o referi. Vi simplesmente o Guirassy incrível, aquele terceiro passo, aquele cruzamento, acho que falo por todos, quando saiu do pé dele já sabia se ia ser gol, foi um cruzamento incrível, com uma curva incrível, tenso para a cabeça do Julian Brandt, já tinha marcado um gol similar no ano passado frente ao Atlético. Ahm, Ainda em conta do Sporting, a primeira mão houve claramente uma falta de Hjulmand, isso deu alguma esperança para a segunda mão, pelo menos esperança de sair de lá com um bom resultado, com uma vitória, com uma boa exibição. Mas depois viu-se que o Hjulmand não recuperou, não está a 100%. Olhando para o Sporting, é muito azar das lesões, e até parece um pouco irónico olharmos para este Sporting e quando veio Rui Borges pensámos, ok, há centrais a mais, e agora de repente no próximo jogo podemos ver outra vez Matheus Reis a central, porque o Zeno de Basso vai para o meio campo outra vez, porque o Hjulmand está suspenso. Um, e é um Sporting que tem que olhar para isto e primeiro o Rui Borges acho que fez uma ótima gestão naquilo que foi a segunda mão. Acho que fez bem descansar, o Trincão, que o jogador que estava
em altos e baixos, teve a oportunidade de ir a Braga, ter com os pais, descansar não só fisicamente, mas mentalmente. O Gyökeres, não sou muito a favor desta gestão que tem feito o Gyökeres, mas percebo que pode ser uma coisa do jogador querer jogar e querer jogar e querer jogar, e o Rui Borges pouco pode fazer contra isso. Mas eu não sou muito a favor de jogar com ele lesionado, acho que ele deveria recuperar a 100%. Acho que o Sporting não precisa também do Gyökeres para ganhar uma liga. Acho que o Conrad está bem e tem outros jogadores que podem fazer essa posição, como o Rodrigo Ribeiro. Não sei se está emprestado, mas penso que tenha ficado no Sporting, ou até mesmo o Nel, que já deve ter recuperado a lesão grave que teve na pré-época. E é o Sporting olhar para a segunda mão e também ver que, pelo menos, acertou na contratação do Rui Silva, que fez uma segunda mão incrível, uma segunda mão que mostrou: estou aqui, vou segurar a baliza, os postos são meus, as redes são minhas, e é isso. E olhando para o Rui Borges, para o trabalho do Rui Borges, falaste no Ruben Amorim. O Rui Borges neste momento está mais próximo do João Pereira do que do Romano Amorim, é verdade, mas tem muitas lesões e está a mudar de dinâmica. Não tem os laterais que quer. O Max Araújo é claramente um lateral esquerdo que não lhe está a dar as garantias que ele esperava do lateral esquerdo. O lateral direito tens o Fresneda, que é bom, mas não passa disso, e tem uma segunda liga péssima, como o Gaio, ou até o Eduardo Quaresma, que parece um pouco desconfortável nessa posição ainda. Mas é isso, é o Sporting olhar para isto, levantar a cabeça, ver que tem um campeonato, ver que deu para fazer uma boa gestão na segunda mão e ir em busca do campeonato. Sim, falaste do Rui Silva e ele na segunda mão até foi nomeado o melhor jogador em campo pela UEFA, também pelo penalti. E na segunda mão, lá está, houve essa rotação que tu disseste, a gestão, viu-se Biel, a nova contratação que ainda não se tinha visto muito, e o Rui Borges aproveitou para lançar três mitos da equipa B, que eu preciso de ler os nomes, que é Afonso Moreira, um ala que é extremo, Alexandre Brito, médio defensivo, que face aos problemas que vocês falaram, se calhar vai ter de voltar a jogar porque o meio campo do Sporting está vazio, e ainda Lucas Anjos, que é um extremo. Sérgio, destacas algum destes quatro ou este contexto nunca é o melhor para vermos alguns jogadores se calhar a brilhar mais, ou especialmente este são estreias? Exatamente isso que estás a dizer. É muito mais fácil pegar no Giovanni que anda num Sporting campeão e metê-lo no 11 e ele certamente vai jogar bem porque a equipa joga bem, de pegar no Alexandre Brito ou em qualquer um dos nomes que mencionaste e meter no 11 porque não há mais ninguém e a equipa não está a jogar bem. Por isso, pronto, estes jovens esperam sempre uma oportunidade. Está aqui a oportunidade, tem que agarrá-la e lutar por ela, mas é um contexto muito complicado. O Sporting, como o Bruno mencionou, alguns pontos positivos, é muito difícil olhar-se só para os pontos positivos. O Sporting, eu discordo um bocado do Bruno, eu acho que na primeira mão. O Sporting na segunda parte é completamente, não digo humilhado, mas é completamente arrasado pelo Dortmund e pelo Guirassy que faz uma partida incrível e o Julian Brandt que é magnífico. Eu acho que o Sporting só esteve mesmo na eliminatória, como eu já disse, nos primeiros 45 minutos. Se quisermos pegar nos pontos positivos, podemos pegar. Rui Silva, contratação acertada, é um ótimo guarda-redes. Giovanni Kenda faz a primeira mão, apesar do Sporting ter sido dominado, eu acho que o Kenda faz uma ótima primeira mão. Um jogador de 17 ou 18 anos, ou 16, nem sei, jogar assim tão bem nestes palcos é animador, mas eu acho que são mais os pontos negativos do que os pontos positivos. Aliás, o Sporting, o Gilman chega a Lisboa de muletas, por exemplo, é mais um ponto negativo. O Gonçalo Inácio está em dúvida para o próximo jogo. O Sporting está numa onda de azar, numa onda de infelicidade, e não é como se o futebol que tivesse a ser praticado em campo fosse também muito bom, mesmo até com estes jogadores em campo. Por isso, não sei qual é que vai ser o futuro próximo do Sporting, mas lá está. Os jovens vão ter que se mostrar, porque também não há mais ninguém para jogar. E infelizmente para o Sporting vão ter aqui jornadas certamente complicadas pela frente. O ponto positivo disso, da eliminação, é mesmo que já não têm que se preocupar com mais nenhuma competição para além da Taça de Portugal, e podem focar-se no campeonato. Pronto, o Benfica, que é o rival direto no campeonato, tem pelo menos mais dois jogos de Liga dos Campeões, de alto esforço para os jogadores. É mesmo o único ponto positivo que eu consigo retirar daqui, porque dentro de campo o Sporting sai completamente dominado pelo Dortmund. A Sim, Taça mas de o Portugal que Benfica, vai ser agora, vai ser agora. Sim, sim. E à sim, hora que sim. nós estamos a gravar, que é algumas horas depois do sorteio para os oitavos de final, saiu uma notícia de também João Simões, que vocês não referiram,
que Sim, aparentemente não vai voltar a jogar esta temporada. Sim, mais pois, um homem do meio pois, ele saiu campo lesionado do lesionado-se. Borussia, do jogo do Borussia, pois. E de repente os centrais vai jogar com o Matheus Reis numa defesa a 4, não me parece nada bom. E pronto, e estes problemas que o Sporting que falou, o Sérgio comparou os problemas do Sporting aos problemas do Benfica. Para mim, o Benfica tem o plantel mais avantajado da Liga, não tendo o melhor 11 é claramente para mim do Sporting, o melhor 11, tanto todos saudáveis, é do Sporting, mas o plantel mais avantajado do Benfica. Lesionou-se um Di Maria, tens um Arthur Koglu que é diferente, mas tem qualidade para ganhar uma Liga portuguesa e no início tinha qualidade para estar a este nível. Tens o Sheldrup, ótimo desequilibrador, para a Liga tens o Bruma, tens, tens pouca qualidade no meio campo, no que diz respeito a número 6, mas onde tens menos qualidade, que é até número 10, que é no lugar do Cox. Sim, mas O por exemplo, Cox tem estado bem, O próprio Benfica já começa a ter que olhar para a formação para preencher vagas no meio campo. O próprio Bruno Lage, à data que está a ser gravada, sim, foi a conferência de imprensa há pouco tempo e mencionou alguns minutos da formação para a vaga do meio campo. Por isso, este problema do meio campo, está bem que do Sporting é muito mais grave, porque o Sporting já teve que ir à formação buscar o João Simões para o meio João campo e o Simões. próprio João Simões já se lesionou, por isso o problema é muito mais grave. Mas o próprio Benfica também está a lidar com este problema. O Nuno Félix jogou no Santa Clara, por exemplo, o João Rego entrou também nos Açores e agora E o Diogo contra o Brioche E até Mónaco também na entrou. Liga dos Campeões. Sim, na exato. Liga. Ou Sim, seja, o Benfica também está, infelizmente, também também está esses tem problemas. muitas lesões. O Benfica está a jogar com o Tomás Araújo à direita. O Tomás Araújo saiu lesionado contra o Mónaco, mas já jogou na segunda mão, por isso também deve estar a ferros, como costuma dizer. O Sim, a Osnas 100% não jogou. está. Pois, o Washington jogou com o joelho todo Sim, ligado, não sei até todo que ponto é ligado. que não pode prejudicar o jogador no longo prazo. Por isso, e também é um jogador para o meio campo, por isso o Benfica também tem estes problemas. Eu acho é que a diferença é que o Sporting apanhou uma equipa, ainda que em má fase, superior ao Mónaco, eu diria. Eu acho que E o com dois Dortmund é uma jogadores brilhantes. equipa melhor e com jogadores que basta um lance para definir a eliminatória, e foi o que Sim, aconteceu. sim, Bruno, queria pegar numa coisa que tu disseste do 11. Achas que o Sporting é a equipa que, tendo os jogadores todos aptos, é sim. o que tem o melhor 11? E nós em Dortmund vimos algo que o Rui Borges fez pela primeira vez, que foi uma defesa com três centrais e cinco defesas. Pronto. Achas que esse melhor 11 ideal do Sporting é com três centrais ou linha de quatro? Acho que é com três centrais, pelo simples facto que tu tens o Mateus Reis, que é lateral esquerdo, parece faltar algo, mas a central do lado esquerdo é ótimo. Tens o Gonçalo Inácio, que uma defesa a três parece ser brilhante mesmo, parece estar um passo à frente no contato com uma defesa a três. E lá está, essa falta do ala direito, do defesa direito, encantador, tu jogando com três centrais, pressuponho que uses o Kenda do lado direito. Quando digo uses o Sporting, o Rui Borges, uso o Kenda do lado direito, que é um jogador brilhante, um jogador jovem com potencial. Mas é isso, acho, mas acho que mesmo na defesa a 4 o Sporting é capaz de ter um 11 melhor do que o Benfica, porque tem dois jogadores claramente provados de nível topo, que é o Yulman e o Gyökeres, enquanto o Benfica tem o Di Maria, de 77 anos e pouco mais. Então, agora para terminar esta primeira fase do episódio, que é os playoffs, falta-nos falar do Futebol Clube do Porto, que assim como o Benfica também agregou um resultado de 4-3, se bem que este foi para eliminar diante da Roma. Não quer ser mal interpretado, mas não acham que, assim como o Sporting, se bem que noutra visão, esta eliminação pode ser um passo atrás para dar dois ou três à frente na questão de treinador novo, ideias novas, tem mais tempo para implementar, talvez não ter tantas lesões pela carga menor de jogos. Eu percebo a linha de pensamento, mas ao mesmo tempo é a Liga Europa e é a Roma que está em nono lugar da Série A, ou seja,
É uma eliminação que eu percebo que vai dar mais tempo a Martin Anselmi até o final da época de implementar a ideia de jogo e mesmo para lutar pelo campeonato, que ele próprio já disse que o objetivo é lutar pelo campeonato. Ele próprio assumiu isso depois do jogo Sporting e que disse que ainda faltava muito para o campeonato acabar e que jogando assim o Porto seria campeão. Foi as palavras dele. Por isso, nesse sentido, sim, vai dar mais tempo e descanso entre os jogos, aproveitando o facto de ser um plantel de curtos e limitado. Pronto, vai poder jogar com os seus titulares quase todas as semanas, mas a dimensão do Futebol Clube do Porto, e principalmente no cenário europeu, não, não é digna da prestação europeia que foi feita este ano. Recordo derrota frente ao Bodo Glimt, derrota frente ao Olympiacos em casa, empates em ca- eh, empates contra o Manchester United Manchester, em casa, sim. empates com o Anderlecht fora, se não me engano, uma vitória com o Maccabi Tel Aviv, vitória arrancada a ferros, ou seja, e uma eliminação frente à Roma que, com todo o respeito à Roma, comparado com o Futebol Clube do Porto, o Futebol Clube do Porto é um clube muito maior que a Roma, por isso eu acho que, pegando nesse lado, é uma eliminação triste, mas eu percebo a tua linha de pensamento de dar mais tempo a Martin Anselmi de implementar a sua ideia de jogo e focar no campeonato. Falaste no Bodo Glimt, isto aqui não tem muito que ver com o nosso episódio, mas está a fazer uma caminhada europeia incrível e para quem viu o jogo de este último jogo na quinta-feira com o Twente, foi incrível porque aos 90 estavam eliminados, conseguem marcar dois gols nos descontos e aos 96 sofrem mais um gol, então têm de ir a prolongamento. É uma equipa que de facto tem um projeto europeu acima de nacional, que é uma equipa muito superior a grande maioria das equipas. Mas voltando a falar do Porto, há bocado falaste de, da Roma estar por cima do Porto em grande parte desta eliminatória, e mesmo quando o Porto esteve a ganhar em Roma por 1-0 depois daquele grande gol do Samu, o que é que faltou à equipa de Martin Anselmi para se calhar continuar na frente do resultado? Faltou, faltou rotinas de jogo, faltou o que tem faltado ao Porto a época inteira, que é dominar as partidas. O Porto, mesmo para o campeonato, quando vence, o Martin Anselmi não tem vencido muito, mas falando na época geral, quando vence nunca é muito convincente e daí muitos empates recentemente, por exemplo, frente ao Rio Ave, o Porto nunca esteve acima do jogo, frente ao Santa Clara também sofreu empate, o Porto também não esteve muito por cima, o Olympiacos também não esteve muito por cima, ou seja, falta dominar os jogos e o Porto tem tido muita dificuldade em fazê-lo por diversos motivos e eu acho que o principal é mesmo a falta de qualidade do plantel do Futebol Clube do Porto. Eu acho que é isso que faltou. Falta um Dybala, por exemplo, no Futebol Clube do Porto. Há tantas equipas que falta um jogador como o Dybala, não é? Sim, Se bem sim. que está sempre meio, nunca Sim, tem. sim, sim. Mas a verdade é que para além de dominar este sistema, dominar os jogos, este sistema do Martin Anselmi, acho que deixa um pouco a desejar na parte do último terço, especialmente por ter o Samu, que é um ponta de lança pouco tecnicamente evoluído, E pouco e produtivo, com a bola no pé. também, e o treinador insiste muito aquele baixo no terreno e que dê apoio e que Sim. faça, epá, desculpa esta comparação, mas por exemplo, vem-me à cabeça Paulinho no Sporting, um jogador que dá muito mais ao jogo da equipa do que propriamente um Gyökeres, que eu acho que é muito mais parecido ao Samu, que eu acho que Martin Anselmi tem que saber usar esta arma que tem, que é a explosão do ponta de lança espanhol, em vez de estar ali a dar jogo e a tentar que a equipa suba em bloco, quando, quando o ponto mais forte deste jovem é claramente Sim, atacar a baliza. ele próprio depois do jogo reclamou, não reclamou só disso, reclamou de quase tudo, mas reclamou da questão de fazer poucos golos quando a bola nem sequer chega lá, Pois, ou quando chega é lá, isso ele não está mesmo. lá porque Sim. teve que ajudar na construção. Um bocadinho aquilo que o Paulo diz tem feito no Benfica, pelo menos antes dos golos, dava muito ao jogo e depois não estava lá para marcar. E o Samuel é ao contrário, o Samuel é um jogador que se estiver lá. É muito bom a finalizar de primeira, por exemplo, tem explosão, tem o arranque, tem o físico
E eu acho que o Anselmi é exatamente isso que estás a dizer. O Anselmi tem que explorar esse lado do Samu finalizador e menos o lado que não existe, que é o Samu organizador de jogo ou Sim, ajudar a construir o jogo. Sim. é importante para os treinadores quererem, e eu acho bem que queiram implementar o seu sistema de jogo, mas também têm que se adaptar aos jogadores que têm, não é? Ele Exato. vem de um clube que não tem as mesmas características que o Porto e todas as equipas são diferentes. Acho que é importante uh, Sim. ter isso em conta. Bruno, sei que gostas de analisar jogadores mais, se calhar, ao pormenor. Deixo-te aqui este tempinho para falar, se calhar, do Willian Gomes, contratação, e Tomás Peras, que entraram no fim da segunda mão. Grandes, pá, eu fiquei deliciado com Tomás Peras, ainda Sim. que tenham jogado pouco tempo. Do que eu li também de adeptos do Porto nas redes sociais, é que têm a mesma opinião que eu de Tomás Peras, que é pode vir a ser um jogadorzaço, e que o Willian Gomes tem que ser lapidado até neste Sim. sistema de 5 defesas, 3 centrais, assim a jogar como ala. Eu acho que Tomás Peras foi uma aquisição daquelas e pouco falado até ser fechado, portanto foi inesperado. Sim, Tomás Pérez parece ter sido uma contratação acertada e o William Gomes também. O William Gomes e o Tomás Pérez para mim são aqueles passos que estavas a falar, ou seja, eles deram 2 passos atrás, porque venderam o Nico Gonzalez e venderam o Galeno, que no imediato tem mais qualidade que o William Gomes e que o Tomás Pérez, pelo menos tem mais provas dadas, para darem esse tal passo à frente com o William Gomes e com o Tomás Pérez e para conseguirem também, obviamente, alguma segurança financeira, porque foram muitos milhões envolvidos nas duas transferências. Olhando para os jogadores em pormenor no Porto, é aquilo que o Sérgio já falou. O Samu não é nenhum. O Samu tem zero produtividade, se é que se pode dizer isso. Ou seja, o Samu não produz nada com a bola no pé. O Samu é bom tecnicamente no que diz respeito à execução do remate, à execução da finalização, seja de cabeça, seja como for. Para além daquilo que o Sérgio falou, também tem um ótimo posicionamento, tem muita vontade, muita garra, pressiona bem, mas gosta mesmo é de estar lá na frente. Enquanto Tomás Pérez parece ter um bom toque de bola, um bom passe, parece ser inteligente, parece também ter vontade de entrar neste Porto e o Willian Gomes também parece ter vontade, que é aquilo que falta também ao Porto. Muitos adeptos falaste no que é que se fala nas redes sociais, muitos adeptos falam que não caíram de pé, não caíram a Porto, porque não houve aquela frescura física, aquela vontade que havia há 2 anos atrás, há um ano atrás, que havia jogos 3 em 3 dias, mas para o Porto parecia que era jogo semana sim, semana não. Tinham 3, 4 semanas para descansar, estavam Era um impecáveis. folgor diferente, exatamente. E depois, para Era além uma disso, frescura ainda física, acumular a expulsão de Eustáquio, que foi estúpida, foi, foi, foi foi de penalti, amador. foi de amador. Então, acho que Mas Eustáquio podemos tem sido agora um dos melhores entrar. jogadores, na minha opinião, com a entrada de Martim Sim, Anselmi. sim, foi. E desde cedo, o Martin Anselmi depositou publicamente confiança Esperanças, sim. em Eustáquio. Só para concluir, Tomás Pérez, para mim, pode jogar tanto a central do meio como a médio naquele duplo pivô. Para mim, posso estar muito enganado para esta última metade de temporada ou até para as próximas, mas eu acho que vai ser um jogadorzaço. Epá, Então, eu percebo o que estás a dizer a nível de central, porque olhamos para o central do meio, o Herrera Pérez esteve muito mal no jogo, muito desatento. sim, também se manda isso. Por isso é que se calhar era assim, mas para mim Tomás Pérez tem que ser duplo pivô ao lado da Alvarela, que está em sub-rendimento. O Alan Varela foi, olhando para o jogo, o que se esperava do Alan Varela foi o que o Cone fez na Roma. Dominou o meio campo completamente, jogou para a frente, que era o que o Alan Varela fazia o ano passado Bem, e quando nós que olhávamos no grande jogador, passado, atenção. sim, o Cone, grande jogador mesmo, a par do Dybala foram os dois melhores, mas o Alan Varela estava a esperar que esta época fosse um pouco daquilo que o Cone foi no jogo, pelo menos contra o Porto. E o Alan Varela comparava só a Yulman e neste momento compara-se a quem? É diferente porque ele estava habituado a jogar sozinho naquela zona entre os centrais e os médios e agora tem que ter ali um companheiro sempre com ele, se calhar não se está a habituar tão bem, Sim, ou até no campeonato, às mas ele parece-me vezes desanimado não começou a também. titular, também se calhar para conhecer mais o jogo, não sei, ou o treinador está a conhecer novas funções para ele, não sei, Mas ele parece-me mas pode desanimado ser também. que Corre corra bem. pouco. Ele corria muito e agora parece que corre pouco. Não sei. Eu acho que é Pois, Só difícil também. encontrar anime atualmente no Futebol Clube do Porto. é difícil. O Mas Tomás pronto, é Pérez preciso, é demonstrou. preciso O dar. Tomás Pérez mostrou algum ânimo e alguma Claro, se vontade. também se não desse na primeira E o Tiago oportunidade que Jaló. tivesse. E o Sim, Tiago é a Jaló. estreia dele, vem com a motivação extra Exato. jogo. Mas mesmo o Tiago Jaló, que não tem estado bem, parece que entra sempre no jogo cheio de vontade. Não Mas é sei. preciso dar Sim, tempo tanto a Tomás Peras como ao William Gomes como ao Martin Nassau. Sim. podemos,
Lá está, posso estar muito enganado, mas eu acho que o Tomás Pérez vai ser um daqueles grandes negócios que o Porto vai fazer para vender. E o William Galão também Ah, parece. sim, conforme, porque nos últimos tempos temos visto maus negócios vindos diretamente do Brasil, como o Gabriel Verón, que também foi para o Porto há Pois, pouco pois tem essa tempo parte, e né? Sim, pronto. sim, Por sim, isso é que sim. eu não deposito tantas confianças, porque é preciso ver mais. Sim. Também, claro, temos de dar tempo ao Tomás Pérez, claro. Então agora acho que podemos entrar nesta segunda parte do episódio. Vamos falar de Benfica-Barcelona, vamos falar de Vitória-Real Betis, duas equipas portuguesas, duas equipas espanholas, jogos complicados. Ainda não falámos de Vitória neste episódio, acho que podemos começar por aí, até porque tem o mérito de ter sido a única equipa a passar diretamente para os oitavos, se bem que é a Liga Conferência, mas também ter em conta que é o Vitória. Bruno, conheces melhor o campeonato espanhol, mas antes disso, pá, eu quando estava a preparar este episódio não podia deixar passar isto. O Real Betis está em oitavo no campeonato, tem 8 vitórias, tem 8 empates e tem 8 derrotas. O que é que isto quer dizer? Nada. Como é que é este Betis? Como disse, oitavo classificado. Como é que são as escolhas de Pellegrini, que é um treinador que já anda há muito tempo no futebol? Como é que ele prepara os jogos para a Liga Conferência? Ele, começando pela baliza, ele roda a baliza. Ele deixou o Adriano suplente e aposta no jovem espanhol do banco, que eu não vou arriscar dizer o nome também, porque não vale a pena. Prosseguindo para a defesa central, ele normalmente descansa o Bartra. Dos jogadores de linha, o que ele costuma fazer é uma espécie de gestão de esforço e apostar em alguns jovens, como o Altimira. Dá espaço ao Vitor Roque, neste momento é banco. Neste momento até Vitor parece Roque se ser diz opção. que até pode sair. Sim, porque Fabrício neste Romano momento já noticiou. Vitor Roque neste momento parece uma terceira opção, ou seja, entra mais facilmente um Bakambu do que o Vitor Roque. Um, ele tem esse Altimira, ele descansa o Johnny do lado direito, mete o Avila, no, descansa o Isco também muitas vezes. Ele no jogo contra alguém que na segunda mão jogou numa espécie de 4-4-2 com o António a fugir pelas alas e o Vitor Roque também a tentar encontrar o seu espaço no ataque, mas um pouco isolados. Pareceu-me que ele queria só garantir o Então, resultado para e quem não conhece este Real Betis, como é que eles costumam entrar em campo? Em que formação? Ou como eles é costumam jogar numa espécie de 4-2-3-1, um isco móvel, dois pivôs defensivos com muita tarefa defensiva que defendem muito, não deixam de ligar a defesa com o ataque, mas que são dois pivôs com muita recuperam, presença. recuperam e soltam em isco para a genialidade? Ou nas alas, sim, porque o Real Betis gosta muito de jogar nas alas, tanto com o Sabali, tanto com o Johnny, o espanhol que tem demonstrado um nível incrível, que gosta muito de explorar a profundidade do campo ao máximo, abrir, ele gosta muito de fazer isso. Com o Antony, eles ganharam mais um extremo incrível, tem estado num nível incrível pelo menos. E é E que está ameaçador por isso. inscrito nesta Liga Conferência, certo? Pode Sim, jogar. sim, já jogou, já jogou. Ele jogou contra alguém com os dois jogos. Sim, pois é verdade, verdade. Então, o que é que faltou a esta equipa para se calhar dar um bocadinho mais acima na Liga Espanhola? Primeiro faltou um Antony logo desde o início. Depois é um Abde, um, um espanhol do extremo esquerdo, que não teve ao nível que Marroquino. eles. Marroquino, que eles estavam, então, marroquino, que eles estavam à espera que rendesse mais e estavam com grandes esperanças, mas que infelizmente não rendeu. Depois o Vitor Roque também não rendeu. Um, e depois falta também um pouco de firmeza defensiva. Pode ser algo animador Então, embora tenha bons para o nomes, Vitória. estão alguns furos abaixo daquilo que se calhar se esperava. É que eles têm dois centrais que gostam muito de jogar com a bola no pé. Tanto o Marco Bartra, tanto o Llorente, vindo da Roma. Gostam muito de jogar com a bola no pé e são bons é com a bola no pé, não é tanto a defender. Eu sei que são defesas centrais e sei que eles são bons a defender no que diz respeito, mas as suas maiores valências são quando têm a bola no pé, para virar o jogo. E depois tem laterais ofensivos como o Sabali que sobe, mas não desce. Famoso, calma, calma que eu já vou. Por isso é que também tem a necessidade de ter este tal pivô defensivo, este duplo pivô defensivo, com o Então, Marco, com o Marco e Roque Sérgio, e o Lo Celso. passo para ti. Quais é que são as possibilidades reais deste Vitória Sport Clube de Luís Freire, que se não me engano vai se Eh, estrear em competições europeias? Ou talvez não, sim, se sim, calhar já jogou sim. com o Rio Ave, não sei. Se calhar Não jogou aquela conferi. eliminatória frente ao Milan já há uns aninhos em Vila Talvez. do Conde, Tinha de que o jogo foi conferir. em penaltis.
Essa eliminatória foi épica. Mas pronto, falando um bocado do Vitória e do Betis, eu acho que o Vitória, E, se não apesar me de. engano, algo típico de uma equipa portuguesa, fez essa grande eliminatória com o AC Milan e depois acabou por descer de divisão. Mas tinha de conferir. Desculpa, Ah, Sérgio. sim, sim, penso que sim. Por isso não sei se Luís Freire estava lá. Acho que Luís Freire sobe Pois, divisão Luís e. Freire entrou só na segunda Sim, sim, divisão, sim. foi campeão, talvez. Exato. E Então pronto, sim. estreia para o Luís Freire, quase 90% de certeza. Por isso, vamos ver. O Vitória nos últimos jogos tem sofrido muitos empates. Luís Freire, aliás, Luís Freire mesmo no Rio Ave já tinha essa mania de empatar muitos jogos. Uh, Pronto, chegou ao Vitória e parece que mantém-se. O Vitória, apesar de ter feito uma campanha muito positiva na fase de Liga e ter terminado em segundo lugar, teve o azar de apanhar o Betis, porque olhando para as outras equipas que estão nos oitavos de final, acho que havia adversários mais simpáticos para o Vitória. Apesar do Betis não ter tanta tradição europeia, e mesmo em Espanha ser um bocado ridicularizado por ser um clube que nas competições europeias consegue sempre fazer resultados abaixo do esperado. Eu acho que pegando, lá está, da mesma, eu vou olhar para isto como eu olhei para a eliminatória do Sporting frente ao Dortmund. Tecnicamente, o Sporting tem possibilidade de passar e tinha possibilidade de passar e o Vitória também tem possibilidade de passar. Mas depois há os nomes individuais de cada equipa, nomes que podem fazer a diferença que o Vitória não tem. E era exatamente a mesma coisa do Dortmund do Sporting. Lá está, tinha Julian Brandt, Guirassy, etc. E neste caso o Betis tem jogadores como o Isco, o Lo Celso, que é um grande jogador, o Anthony que chegou e está a fazer uma época fantástica, aquele jogador do meio campo que o Bruno mencionou, o Johnny, que por acaso é norte-americano, surpreendentemente, apesar de ter nome brasileiro. Ele é norte-americano, é um jogador fantástico. Por isso, nomes individuais, e mesmo apesar do Betis não ser uma equipa que joga um grande futebol, tem a possibilidade de passar a eliminatória muito facilmente, porque basta um toque de magia do Isco e um remate fora da área inspirado do Anthony para eliminar o Vitória. E o Vitória, da mesma maneira que na fase de Liga teve que jogar muito pelo coletivo e não por ter um nome grande que está a carregar o Vitória, vai ter que fazer a mesma coisa nesta eliminatória, vai ter que confiar no coletivo. Um Vitória, infelizmente para os vitorianos, mais fraco, porque perde Mano Silva, perde Alberto, perde vários jogadores, Caio César, para perde o mim, era treinador, o número um. perde, perde Sim, Cacesa, Caio perde o César. treinador, que se calhar esse é que era o número um. Por isso, um Vitória mais fraco, um Betis em crescimento desde a chegada do Anthony. A minha perspectiva para o Vitória é que acho que vão ser eliminados. Já dando aqui os meus palpites, não sei se era já para dar, mas eu dou já aqui, eu acho que o Betis vai passar a eliminatória. Mas vamos ver, o Betis tem sempre histórico de decepcionar nas competições europeias. Vamos ver se o Vitória consegue passar e espero que consiga até para ajudar Portugal no ranking. Mas o próprio treinador do Betis Ah, não tem. Sempre foi um treinador que, na crítica espanhola, e eu que sempre fui vendo o futebol espanhol, sempre também vi isso, não tem grandes ambições. É um treinador que olha muito para o nível do clube, para o nível que o clube está e quer manter o nível, nunca quer Sim, se superar. calhar é um treinador que pega qualquer equipa e o chão da equipa é alto, mas o teto é Baixo. sempre curto. Ele é um treinador, isto é tão verdade que ele é um treinador que todas as conferências de imprensa, ou quase todas as conferências de imprensa que ele vai e perguntam-lhe se tem hipótese contra o Atlético de Madrid, se tem hipótese contra o Atlético Bilbao, se tem hipótese contra o Real Madrid, se tem hipótese contra o Barcelona. Ele diz, essas equipas não são da nossa liga, nós não estamos a competir com essas equipas, ou seja, ele não tem ambição e não sei até que ponto é que essa falta mas de ambição não vai conduzir o em Betis. princípio não acontecerá na Liga Conferência, porque normalmente enfrenta equipas abaixo do Real Sim, Betis. e se Sim, calhar mas ele também se roda a pegarmos equipa. se pegarmos no valor de mercado das equipas que ainda estão na competição, o Betis, se não estiver no top 5 está muito perto, ou se calhar está mesmo no Sim, top 3 também sim, por ser do sim. Campeonato Espanhol. Por isso, eu acho que Sim. o Betis tem que olhar, já tem que passar esta eliminatória, mas falando num futuro, eu acho que o Betis tem capacidade de chegar a uma final, por exemplo, ou umas meias finais.
E o Olhando Betis para tem os bons nomes, jogadores. olhando para os Sim, nomes, tem capacidade para isso. O claro, Betis claro. tem bons jogadores até na segunda. Ou seja, por exemplo, o Altimira era um jogador que chegava e jogava em qualquer equipa em Portugal, fora os três grandes, e nos três grandes competia por uma posição, sem dúvida. Por exemplo, e é um jogador de rotação. Sim. Bruno, eu queria aqui insistir contigo nesta parte do Campeonato Espanhol. O Vitória é a cabeça de série e vai terminar esta eliminatória em casa. Esta primeira mão em Sevilha, como é que é o ambiente? O Vai ter Betis dá-se melhor em fervoroso. casa, O dá-se Betis melhor, dá-se. é igual de fora ao casa. Eu não tenho a estatística, até acho que o Real Betis tem tido mais vitórias fora de casa, mas que o ambiente em Sevilha é fervoroso, é fervoroso. Não é à toa que o derby Sevilha-Real Betis é sempre algo bonito de se ver do ponto de vista das bancadas. Há sempre, há sempre confrontos intensos em termos de cantar, de Estava-me aqui a apoiar as faltar o nome, equipas. era o Benito Villamarín, era isso. Estava-me a esquecer É do nome, isso. tive de ir pesquisar. Pronto, é um ambiente fervoroso que beneficia a equipa e mais do que o ambiente fervoroso, o momento. Eles dão 3-0 ao Real Sociedade, mais um baile de bola, não foi só 3-0. E depois parece que já está a encontrar o que eu precisava, que era um Antony, era um jogador que fosse, se equilibrasse, chegasse bem à bola, animasse também os fãs, porque o Antony neste momento tem 4 golos em 5 6 jogos, mas para além desses 4 golos, ele tem um Man of the Match na La Liga, que foi o seu primeiro ou o seu segundo, onde ele não marca nenhum gol nem dá nenhuma assistência, onde ele faz um remate bom e há o ressalto para o Isco, e o Isco marca o gol. Mas é para ver, é para se ver o nível que ele está. É incrível no para um. E Sim, é para já algo que está. sempre se soube, só que não se revelava em Sim. Inglaterra. Bruno, tu não tens a estatística, eu trago aqui muito rápido. O Betis em casa tem 20 pontos no campeonato e fora tem apenas 12. Ou seja, claramente uma equipa que, Pronto. Em como quantas todas as jornadas, equipas desculpa? em casa Eu até são pensava que era o 12 contrário. jornadas, 20 pontos e fora também são as mesmas 12 jornadas, 12 pontos. Ou Eu até pensava seja, que era o eu acho contrário, que mas como todas as equipas de assim de meio tabela, ou a maioria delas normal, claramente em casa vão sempre crescer e não só por estar em casa, mas por ser a casa e ser um estádio com 60 mil sim. lugares, é um estádio gigante, o Benito Villamarín, apesar do Betis ser um clube de meia tabela de Espanha, é incrível como tem um estádio tão grande e sempre muito bem composto. Mostra também um bocadinho da diferença de mentalidade futebolística em Espanha comparada a Portugal. Por Sim, acaso, o Vitória é uma das equipas que Sim, é isso. Se não bem que o sofre com Vitória é isso. muito forte em A casa, cidade é de verdade. Guimarães é maioritariamente composta por vitorianos, por isso são dois jogos que as equipas da casa vão ter que. A equipa que tiver a jogar em casa vai ter que se sobressair e os adeptos vão ter que puxar pela equipas para resolver a eliminatória. sim, mas é o que o Sérgio estava a dizer, é verdade. Em Espanha o futebol tem uma cultura enorme e é raro encontrar um futebol, um clube com um estádio que não enche, um clube com um estádio que os adeptos não torçam de forma efusiva. Agora lembro-me do Real Sociedade, que não é assim tão mau, mas não se Sim, compara que o aos Benfica outros. jogou lá no ano passado e o ambiente foi incrível. Mas Sim, também era Muito. uma Real até o Sociedade que próprio estava O a Las encantar Palmas é toda a gente. incrível. Sim, sim, O A sim. forma era estádio, diferente. Sim. sim, mas Mas acho sempre que são clubes incrível. que, apesar da forma, Sim. têm O sempre Las Palmas, estádios o Las cheios. Palmas, sempre que vejo um jogo de Las Palmas, fico entusiasmado com os adeptos, por exemplo. O lado bom é que o Vitória também, independente da forma, costuma ser um clube que consegue encher o Dom Sim. Afonso Henriques, por isso, lá Sim, está. É um jogo que vai ser decidido em casa de cada um. Mas o Vitória não acredito no Vitória por Então, causa da peça Caio César. Não, Bruno, para concluir aqui faz muita este falta. capítulo Vitória, os vitorianos vão encontrar então um Real Betis em boa forma e em crescendo, certo? Sim, sim, acho que sim. Mais do que isso, vai encontrar jogadores específicos que estão com muita vontade de ganhar um título. Johnny, Antony, o Avila também, não sendo um titular. O miúdo Altimira, que deve jogar os jogos todos, se eu estiver correto na conference. Também tem vontade de mostrar se tem vontade de ganhar um lugar ao Marco Roca ou ao Lo Celso. Um plantel com muita qualidade. Então, agora já em tons de conclusão, passamos para o cabeça de cartaz do futebol europeu em Portugal, que é o Benfica Barcelona. Sim. Uh, Primeiro em Lisboa, depois na Catalunha. Até este momento que estamos a gravar, o Barcelona é o líder da La Liga, acho que está em igualdade pontual, se não me engano, Com o Real Madrid, corrige-me. 51 pontos. Sim. É uma equipa que vem crescendo já há muito tempo, que já mostrou o seu futebol, passou nas primeiras três posições da fase de Liga, se não me engano, ou em segundo até.
Já jogou na Luz, naquele jogo que toda a gente se vai lembrar durante muito tempo. Sérgio, o que Sim. é que vai mudar por ser uma eliminatória, tendo em conta este jogo da fase de Liga? Eu acho que o que vai mudar é o Barcelona, porque a questão, porque se o Benfica entra para o jogo frente ao Barcelona na fase de Liga num parâmetro totalmente diferente do atual, que é o Barcelona entra no jogo, prepararmos para jogar e para ganhar o jogo, o Benfica entra no jogo, prepararmos para anular o Barcelona. E agora é diferente, porque se calhar se o Barcelona na fase de Liga não olhou tanto para o Benfica, olhou mais para si, agora em eliminatórias o Barcelona tem que certamente estudar o Benfica também. E já não há aquele efeito de surpresa, ou seja, Bruno Lage surpreendeu no jogo fase de Liga com muita bola na profundidade e a saber atacar as linhas de fora do jogo que o Barcelona tanto gosta de fazer e surpreendeu a Ciflick, certeza, certamente. Aliás, marcou 4 gols, Sim, por isso sim. certamente surpreendeu. E agora, se calhar, já não vai ter esse fator surpresa. Por isso, não sei até que ponto é que era mais positivo para o Benfica apanhar o Barcelona ou o Liverpool, que eram as duas equipas que podia apanhar. Mas pronto, como calhou o Barcelona, falando um bocadinho agora da eliminatória, eu acho que o Benfica tem que se agarrar e os jogadores têm que se agarrar muito ao fator da vingança, por assim dizer, porque certamente saíram do jogo chateados com a performance. Se calhar não tanto a performance deles mesmos, mais a performance da terceira equipa que estava em campo. Por isso, os jogadores do Benfica têm que entrar com a sede de vingança. Para os benfiquistas, eu acho que o jogo que eles queriam mais era o jogo do Barcelona, porque eu acho que o estádio vai estar ao rubro e já teve na fase de Liga sem haver nenhum precedente anterior, vai estar muito mais agora baseado no último jogo e no que aconteceu. Por isso, acho que esse é o ponto positivo do Benfica. Os adeptos vão estar muito motivados, os jogadores certamente também estarão motivados. O Barcelona vai ter aqui uma carga de jogos muito complicada, ainda tem aqui agora a Copa do Rei pelo meio, e o Benfica teve a felicidade, ou não sei se é essa a palavra certa, porque foi em conjunto com o Gil Vicente e com o Val da Liga de adiar um De jogo que tinha ajustarem o calendário. ajustar o calendário e o Benfica tem uma semana para preparar o jogo. Vai ter a Taça de Portugal frente ao Braga na quarta-feira e depois na quarta-feira a seguir no Estádio da Luz frente ao Barcelona. Por isso, Bruno Lage tem aqui uma semana e um jogo do Barcelona no fim de semana para estudar a equipa do Barcelona a 100%. O Barcelona não vai ter isso, vai ter jogo no fim de semana e vai ter Copa do Rei antes. Por isso, o ponto positivo para o Benfica aqui, o ponto negativo é que é o Barcelona, não é? E lá está, falando de qualidade individual, Lamine Yamal, Rafinha, Lewandowski e Pedri, eu acho que nem preciso andar aqui a nomear Os nomes jogador um por falam por um. eles Os próprios. nomes falam por si, a qualidade fala por si, e são jogadores que basta uma bola para resolver a eliminatória. O Benfica vai ter que ter um coletivo mais do que 100% pronto, se calhar 200% pronto, porque o Barcelona está fortíssimo esta época, até comparando com o Barcelona dos últimos 2, 3 anos. Concordo, concordo. Pronto, vai ter uma tarefa difícil do Benfica e a minha expectativa é que o Barcelona passe a eliminatória. Falaste na Copa do Rei, se não me engano, é com o Atlético aqui do nosso grupo, se não me engano. Sim, sim. Eh, os Hoje termos, complicado para o Atlético. os termos mentais são muito importantes, assim como falaste, e essa questão da vingança também vai ser um ponto diferencial. Nesta semana muito difícil, por nós também vai ter de fazer uma gestão excelente dos jogadores, se calhar até elevando o próprio valor do treinador para ver como é que vai sair destes 10 dias. Bruno, o segredo para o treinador também, começando esta eliminatória em casa, se calhar vai começar por ser fazer um excelente jogo no estádio Sport Lisboa e Benfica. Ou achas que Sim. vai meter a carne toda no assador logo nos dois jogos? Não, que ele vai tentar, acho que ele vai tentar ao máximo ter bons resultados. Obviamente que acontecendo se calhar o que aconteceu com o Sporting, ele no segundo mão se calhar faz uma gestão, mas esperemos que não, esperemos que o Portugal pelo menos consiga ter mais um, seja o Vitória ou o Benfica a passar à próxima fase das Ligas Europeias. Falando do Benfica, o Benfica vai ter que, lá está, ter um ótimo jogo em casa,
tudo bem que tem que agarrar-se àquela vingança ao máximo, mas também tem que perceber que já não vai surpreender o Barcelona, que o Barcelona já vai estar muito acordado, já vai perceber que o Benfica é uma boa equipa, que consegue marcar 4 golos, que consegue fazer coisas, por assim dizer. E acho que o Benfica vai ter enorme dificuldade, por exemplo, a anular o jogo pelas alas, ou seja, o Dal conseguiu anular o jogo pelo anterior, mas será que existe outra peça, ou o próprio Dal consegue, por exemplo, anular o jogo das alas que é tão comum neste Barcelona? A mobilidade do Rafinha vai ser parada por quem? O Florentino vai conseguir perseguir, não vai conseguir perseguir, o António Silva vai estar a um bom nível, não vai estar a um bom nível, o Otamendi vai conseguir cobrir os erros do António Silva, que vão acontecer naturalmente, não vão, o Otamendi vai estar bem. É muito difícil olhar para o Benfica Barcelona e olhar com um olhar positivo, porque é uma Barcelona muito forte, um Barcelona que, ok, as alas não estão bem, ok, o Lamine Yamal foi anulado pelo Carreras, na minha opinião, um dos melhores jogos do Carreras a nível defensivo, mas conseguiu marcar 5 gols na mesma. Independentemente dos erros de arbitragem, conseguiu marcar 5 gols na mesma. Sim, Portanto, e eu no, não no consigo olhar ponto a com que olhos nós positivos. estamos é mais difícil antever, por isso estamos aqui a fazer uma espécie de previsão, porque a antevisão é muito difícil, especialmente com as lesões Sim, que temos assistido, é o peso extremamente mental, né? complicado. O Barcelona vai jogar com o Atlético. Claro, Se o Barcelona claro. leva um chocolate do Atlético, também pode vir com essa vontade de vingança de, ok, agora alguém vai ter que arcar com as consequências de termos levado, por exemplo, o chocolate do Atlético, ou termos perdido para o Atlético. Acho que nem precisa levar um chocolate, preciso perder E é que para ter ronda essa vontade. da Copa do Rei, já agora? Acho que já são as meias finais. E é só um jogo ou é duas É mãos? duas mãos, as meias É as duas finais. mais, é as duas mãos, são as meias finais, duas Só, mãos. só que Não sei se é as falando meias finais outra são vez os da quartos. eliminatória e deixando o Atlético de lado um bocadinho, eu acho que o Benfica teve a infelicidade não, porque já sabia, né, não sendo cabeça de série, da primeira mão ser na Luz e não a segunda. Eu acho que é sempre bom jogar a segunda mão em Sim, casa frente dos seus adeptos. Por isso o Benfica tem que sair da primeira mão com a vitória, porque senão eu tenho grandes sim, dúvidas que o sem Benfica dúvida. consiga ganhar, apesar de não ser o Camp Nou, e o Barcelona no Camp Nou era muito mais forte, e no Estádio Olímpico é diferente. Mas eu acho que o Benfica tem que vencer a primeira mão, nem que seja 1-0 e trancar-se, fazer 1-0 e trancar-se. Não sei, o Bruno Lage vai ter que, se bem que contra este Barcelona É ou difícil. contra equipas assim é sempre complicado fechar a casinha, porque encontram sempre um golo e se calhar se Sim, fechas muito e depois já não atacas mais o resto do jogo, como aconteceu, por exemplo, contra o Bayern, o Benfica este ano. Por isso, não sei, estou curioso para ver como é que o Bruno Lage vai encarar sim. este jogo. Ele tem-me surpreendido imenso nos jogos europeus. Eu acho que desde a chegada dele, tirando o jogo com o Bayern, pronto, e o próprio jogo com o Feyenoord, o Benfica nota-se que entra para estes jogos preparados. Nota-se que estudaram estes jogos. Se calhar, se calhar para o campeonato faltava mais estudo do treinador, mas pelo menos nos jogos europeus o Benfica entrou contra o Barcelona preparado e contra o Atlético também, por exemplo. Por isso eu Sim. tenho muita esperança para o que o Bruno Lage vai fazer. E mais um problema que o Benfica tem é que, anulando os jogadores titulares, depois olha para o banco e vê o Fermín Lopes, que para mim é um talento incrível e que Sim, enche-me o as medidas de uma Benfica, tal maneira. Eu sou muito fã do Fermín devido Lopes. às lesões, não tem muito por onde ir. Sim, Mas para pronto, eu acho além, que é isso. exatamente, para além dos que já jogam a titular Titular, regularmente, ainda tem um banco de recheado. excelência. Sim. Então, como já estamos habituados nesta última parte do episódio, como fizemos no último, vou-vos pedir aqui em estilo de toque e foge, assim a resposta rápida. Benfica ou Barcelona? Quem é que passa? Barcelona, Barcelona. Vitória ou Betis? Real Betis, Betis. Treinadores portugueses na Liga Europa, Steaua Bucareste ou Lyon? Paulo Fonseca? Leão Lyon. de Paulo Fonseca, Está bem. Deu 4-0 ao Remos. Real Sociedade ou Manchester United de Rubén Amorim? Manchester United, Mas se United porque o Real Sociedade não está muito bem. Rangers ou Fenerbahçe de José Mourinho? Fenerbahçe e José Mourinho, Vai ter de dizer Mourinho. Jogos de maior interesse. Patriota. Tenho aqui Liga dos Campeões, PSG ou Liverpool? PSG. PSG. Oh, pensava que ia ser o único. Não, PSG. Real Madrid, Atlético? Atlético Madrid.
Real Madrid. Bayern Munique, Bayer Leverkusen. Bayer Bayer Leverkusen. Leverkusen por muito. Liga Europa, Atlético Bilbao, Ajax. Atlético Bilbao. Está bem. Está na Ajax, lista. para ser diferente. Foi difícil passar esta eliminatória, o Ajax foi até à última. Mas quando chega a competições europeias, o gigante acorda. O Eu Atlético Bilbao está destaquei bem. este jogo porque são Atlético equipas Bilbao. que eu aprecio muito a cultura que têm e os valores que Sim. passam. O Então, Atlético Bilbao agora tem um guarda-redes resta-me, bom. sim, sim, Vou passar. resta-me agradecer-vos então estarem aqui neste episódio. Deixem umas palavrinhas para os nossos ouvintes e prometam aparecer mais vezes. Agradecer os ouvintes que estão aí desse lado e muito ansioso para esta nova fase da Liga dos Campeões. É isso, é agradecer o convite, é demonstrar a minha disponibilidade para estar aqui mais vezes e vamos ver como é que vai correr este oitavos de final da Liga dos Campeões. Fiquem atentos, Muito em ansioso. princípio vamos falar sobre as próximas rondas, se calhar há novas coisas a serem feitas aqui na hora do desporto a nível de podcasts. E é isso, obrigado, deixem-se ficar, até à próxima ronda Até das à Até à próxima. competições próxima. europeias. Está feito.